Olá, bem-vindos ao Campus em Ação, a vitrine do audiovisual nas universidades brasileiras. Luiz, hoje vamos imaginar que esses círculos são obstáculos que a gente precisa vencer. Opa, então vamos vencer. Sabe aqueles momentos na vida, Raquel, que a gente se vê diante de um problema e não encontra uma saída? É como estar tão envolvido no processo de um vídeo e não ter distanciamento. Ou quando pensamos que não temos mais nenhuma chance. São dúvidas, incertezas e a sensação que fica é que a gente está dando voltas, mas acaba no mesmo lugar. Então a única solução para sair desse labirinto é encarar essa situação de frente, Raquel. O documentário que a gente apresenta agora conta as histórias de vida e as relações afetivas de pessoas que descobriram ser soropositivas. Pelo Direito de Amar, o vídeo foi produzido pelos alunos da Universidade Estadual de Minas Gerais. Bora conferir. Mas ele sabia que ele tinha? Sabia, não conversou comigo, não falou. Ele não te contou? Não me contou. Então a senhora pegou do seu parceiro? Do meu parceiro. Ele sabia e não me falou que tinha o HIV. E quando a senhora descobriu isso? No hospital. Depois que ele foi embora, me largou. E depois disso a senhora nunca mais... Nunca mais ouvi. Fundei essa associação há 6 anos. Eu fundei ela por quê? Porque o que eu não queria para mim, eu não quero para ninguém. Não quero que esse vírus se propague. Para ser mais impactante, vamos tirar o HIV, vamos falar AIDS mesmo, porque a AIDS pesa. Quando a gente fala, o HIV não pesa. Eu pensava que isso nunca ia acontecer comigo. E quando aconteceu pra mim, foi como se tinha acabado o mundo. Como se daqui 1 mês, 2 meses eu ia morrer. A gente acha que só vai acontecer com o outro, que nunca vai acontecer com a gente. Dá pra gente perceber que essa irresponsabilidade, né, é uma responsabilidade que você acha que isso está muito distante de cada um. Comigo não vai acontecer. Eu sempre me preservei, eu sempre me preveni, mas nem tudo a gente consegue barrar. Eu peguei o vírus do HIV por quê? Porque eu amei intensamente, mas eu não esperava, na hora que veio a confirmação, era uma cera dura, essa cera foi derretendo, o chão se abriu. Eu conheci uma pessoa uma certa vez, e ele passou mal e acompanhei ele ao médico e o médico disse que ele era portador, se eu também tinha. Aí que eu descobri que ele tinha HIV. Qual era o sentimento que a senhora tinha? De que acabou, que tudo tinha, sabe, não tinha mais significado. E eu vim entender o contrário depois que eu vim pra cá e comecei a conviver com outras pessoas. Quando, em 85, quando começaram os primeiros casos, a gente falava em grupos de risco. Esses grupos de risco eram as minorias, pessoas que tinham vida sexual promíscua, que era enquadrado ali usuários de droga, prostituição. Então eram os focos que a gente buscava fazer, os testes, e a grande maioria das pessoas que foram diagnosticadas, os primeiros diagnósticos, surgiram aí mesmo. O que eu sabia até essa época do HIV é que naquela época só quem morria de AIDS eram os ricos e os famosos, Era importante na televisão. Pobre muitas vezes não tinha muito significativo, sobre a AIDS, Mas todos já tinham conhecimento que a AIDS existia, muitos só não tinha prevenção. Tinha remédio na época, mas nem todo mundo aceitava a doença ou encarava como realidade, que a AIDS seria uma epidemia mundial. O primeiro caso de HIV no Brasil, justo, em Uberaba, foi meu primo em terceiro grau, Marcos Vinícius Gonçalves de Rezende, Marquito, um figurinista, de renome nos Estados Unidos, na Broadway, que fez o nome de Uberaba no Brasil com a moda, com a alta moda.
Ele é referência no HIV, infelizmente, ele é uma referência no HIV em Uberaba. E a gente, assim, nos encontros e desencontros das noites em Uberaba, ele falava assim, olha, não fique com pessoas assim que eu já fiquei e eu estou condenado à morte. Então, assim, a gente tinha uma coisa naquela época. Na minha cidade, o povo tem muito preconceito. Eu ainda não fui lá, não sei como que eles vão me receber. A minha família não me apoiou, principalmente as minhas irmãs não me apoiou. A única que me apoiou foi minha filha. Sempre tive apoio da família, meus amigos nunca me abandonou. Eu que me afastei deles na época que eu soube. As pessoas têm um preconceito muito grande em relação a saber que aquela menina ou aquele cara é soro positivo. Só que eles não se comportam correspondentemente a esse preconceito. Porque se eu tenho preconceito em relação ao outro que tem, eu posso ser aquele que tem também amanhã, se eu não uso preservativo. E se eu não estou usando preservativo, amanhã pode ser eu que vou estar pegando aquele diagnóstico. Mas eu tenho que ter a consciência de que se eu alguma vez tive meia relação sexual sem camisinha, eu posso ser soro positivo. O primeiro preconceito que eu sofri foi na casa de uma grande amiga minha. Você pode contar pra gente como é que... Claro que posso. Com isso aqui, ó, café. Eu tenho a mania de chegar na casa dos outros e, como eu tenho uma liberdade, fui direto na cozinha, peguei o copo, tomei um café, tomei uma água, terminei de fazer o café, tomei o café, pus um pouquinho de água, que eu não lavo, eu só enxago o copo para poder dar a impressão que tem que ser lavado. A minha amiga levantou no ato, pegou um bombril com sapólio, foi lá e lavou o café, lavou o copo, não satisfeito, tornou a lavar. Quer dizer, eu senti que foi um preconceito muito... Porque ela nunca fez isso na minha frente. Foi a primeira vez. Eu dei um tempinho, saí, dei um sorriso para ela, saí e afastei. Fiquei uns 2 anos sem ir na casa dela. Um dia encontrei, você sumiu, Newton Carlos. Eu peguei e falei assim, não sumi não, foi isso. Ah, mas foi sem ver. Eu falei assim, tudo bem, um dia eu volto. Voltei, mas eu tornei a sentir o preconceito nos olhares. Eu tiro o preconceito com um sorriso para você. Você quer me aceitar, é um prazer, não quer 2. O pessoal do bairro não aceitava muito, teve muito preconceito, tive até reunião de bairros. As crianças, quando estudavam na escola, se machucavam, eles não aceitavam as crianças lá, entendeu? Porque estavam machucados, se tivesse algum arranhãozinho, não ia para a escola, tinha que esperar. Teve uma situação que me marcou muito, foi com uma criança daqui, na época que ela caiu, machucou e deu um corte. E a gente não tinha carro na época, a instituição, e a gente ficou na rua tentando parar um carro para poder socorrer e ninguém parou. A criança era da portadora. E ninguém ajudou ela? Ninguém parou. E como que vocês fizeram? Enquanto a gente estava chamando a ambulância, a gente tentava ver se alguém levava, né? Mas aí a ambulância chegou e levou, mas na hora mesmo ninguém quis socorrer. Hoje nós temos uma sexualidade muito livre. Hoje todo mundo fica com todo mundo, né? Hoje numa festa se computa quem conseguiu pegar mais. Mas só que são pegas que respondem a uma liberdade sexual que todo mundo tem, só que não corresponde à responsabilidade de que o HIV está aí. Apesar do tratamento existir, o HIV está aí, está solto. Eu morava com ele há uns 4 meses e também não nos prevenimos, né? Na hora, meu chão, né, se abriu e tudo, mas eu não fiquei com raiva dele. O médico, sim, o médico me chamou de responsável, chamou ele também, né, por causa das prevenções que já tinha. E eu não consegui ficar com raiva dele porque a falha foi dos 2. Já tive uns 3 parceiros, né? O primeiro deles que eu tive, eu morei 10 anos com ele, nunca usei um preservativo, ele fez 8 exames de HIV e deu tudo negativo. Atualmente eu moro com um, né? Já fez exame de HIV e deu negativo. Então ele é seu parceiro e ele não tem HIV? Não, pela orientação médica não. Vocês se previnem? Mais ou menos. Tanto é que a maioria insistem em continuar se relacionando sem o preservativo. Ou seja, o amor é como se fosse uma prova de amor, né? Se eu contrair sem problemas. Então,
é a ausência total de preconceito, de princípios, né? Onde um tem preconceito demais, às vezes no casal, totalmente sem esse comprometimento de que às vezes tem filhos, pelos filhos, ou cuidar da própria saúde, autoestima, né? Se a senhora tivesse um sentimento quando descobriu, qual seria ele? Ai, matar ele. O que passou para mim. Mataria ele sem dó. Após o choque do diagnóstico, né, porque ali vem muito a questão da traição, que alguém traiu, quando isso é possível, porque às vezes é uma relação que se iniciou há pouco tempo, foi uma relação afetiva que não foi usada, não foi construída à base de preservativo, todos tiveram parceiros anteriores, então não dá para saber quem transmitiu para quem. Então isso faz com que eles, não tem como discutir se houve traição ou se não houve traição, mas às vezes há situações que fica evidenciado que houve uma traição. Então isso às vezes num primeiro momento choca a relação dos dois. Mas a gente percebe que de modo geral eles acabam se percebendo caídos num erro, mas perdoando, um perdoando o outro, e agora aprender a conviver, um a conviver com a dor do outro. No começo, qualquer um tem medo, porque a AIDS, a partir do momento que você descobre que não tem cura, você vai viver num mundo que a epidemia é mundial. Então, você tem que aceitar que você tem AIDS e mostrar para as pessoas que você é capaz de sobreviver num mundo cheio de preconceito, mesmo com o vírus HIV. Medo tem demais, né? Mas a gente vai lutando até ver onde é que dá, né? Eu acho que medo é uma palavra muito fraca. Nós foi pavor, vamos dizer assim. Isso, pra nós, é igual eu falei, é o mundo acabando e outro começando, mas é o mundo começando com uma luta. Medo. Medo. A palavra é medo. Claro que a gente tem. Todo mundo tem, né? O mundo acaba. Como é que vai ser meu amanhã? Como é que vai ser meu amanhã? Isso tudo é na hora. Você não está preparado ainda. A pessoa que ela aceita o diagnóstico, que ela é trabalhada bem para o diagnóstico, ela não pode se privar de seguir a vida dela, né? Ela tem que ter responsabilidade e consciência em relação ao outro. Eu sou soro positivo, eu tenho AIDS. E a pessoa me abraçar, me beijar, me acolher. Porque quando eu descobri, eu não fui acolhida do jeito que eu esperava. Eu fui desamparada. Porque a minha mãe não me ajudou. Eu choro sim. Ixi. É doído. Eu pego nessa cachorrinha aqui, né, bebê? Vem cá, papai. Sobe, sobe. Essa aqui é minha vida, ó. Então ela, a hora que eu quero amar alguém, eu pego ela e vou amar ela, eu dou carinho pra ela. Ela me dá carinho também. Nem minha filha. Aí ela quer brincar. É isso aqui. Então eu posso dar um carinho muito grande para um ser humano. Mas eu nunca recebi um carinho como eu dei. Então, esse aqui eu tenho o carinho dela. E qual que é o ingrediente que vocês usam para essa luta? Amor, carinho, compreensão. Viver o dia a dia. Viver como se nada acontecesse. A maior lição de amor que eu tiro do HIV é quando as pessoas aceitam não só o homossexual, nem o travesti, nem a prostituta, mas o ser humano em geral, e dá um abraço e aceita ele como ser humano, independente de qualquer coisa, sem preconceito de nada. Porque quem não vê cara não vê AIDS. Obrigada. De nada.
como que foi esse novo parceiro da senhora? Como vocês se conheceram? Aqui na Fale mesmo. Ele que chegou e falou para uma colega minha que queria falar comigo, que estava gostando de mim. Eu nem sabia. Depois eu contei para ela, ela riu, falou, é você? Eu falei, sou eu mesmo. A gente tá conversando, tá se entendendo. E aí agora a senhora encontrou até Agora encontrei até um vestido de noiva, lindo. E cadê esse vestido de noiva? A senhora mostra pra gente? Mostra no cabide. Onde ele tá? Ali, naquele cabideiro, lá no fundo. Lá no fundo? De cada lado das mulheres, da mesa. Deixa eu ver. Pode trazer? Pode. Ele tá aqui? Tá no cabide aí, penduradinho. É lindo. Tá muito bonita. E você está convidado para vir. A senhora mostra pra gente? Mostro. Pode ficar em pé? Pode. Pode falar pra ele, onde ela trocar. Olha, Zé Reis, estou te aguardando, viu? Em breve casaremos com esse vestido. Como? Quando esse vestido chegou, o que a senhora pensou? Casar com ele à primeira vista. Sabe, eu fico pensando sobre essa força interior que faz com que as pessoas continuem lutando pela vida, independente do que virá. São depoimentos muito sinceros e comoventes. E o vídeo tem, além desse conteúdo emocional, informações que servem como alerta para que as pessoas se cuidem. Afinal, nos últimos anos, os casos de pessoas infectadas têm crescido. Sim, as informações são fundamentais, Raquel. E os personagens foram muito bem pesquisados e as histórias são muito fortes. O que me deixou bastante sensibilizado foi a coragem delas e porque elas ainda acreditam no amor. Outro ponto abordado que me deixa indignado é o preconceito, que torna um problema bem mais difícil de ser encarado. A descoberta do HIV por si só já é uma barra. Agora imagine enfrentar essa situação com pessoas te excluindo. Um absurdo, não é? E você, continua dando voltas ou já encontrou a sua história? Para refrescar as ideias, uma pausa, mas a gente já volta com mais Campus em Ação. A vitrine das produções audiovisuais das universidades brasileiras. Ai. Não. Luiz, calma. Eu tô perdida. Pra onde que a gente vai? Pra esquerda, pra direita? Calma, acho que a gente tem que ir pro mesmo ponto, você não acha, não? A que ponto chegamos? Ficção realizada pelos alunos da Federal do Rio. Vamos conferir. Primeira direita, subindo aqui, entendeu? Tá. Você vai subir aqui, essa principal aqui, lá em cima você pega o ônibus lá, tá? 486, 438, 186. Tá bom, okay? tá bom, obrigada. Nada. Tchau. Tá mais passando do ônibus aí não, só lá embaixo, lá na Rio Branco. Ah, tá bom, obrigada.
Você indo daqui pra lá, primeira, segunda, terceira rua. Daqui pra lá. Tá bom. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Aqui passa ônibus pro Jardim Botânico? Passa não. Não? Não. Obrigada. Oi, você sabe se aqui passa ônibus? Não, ônibus, não sei de nada. É que eu tô procurando. Não, eu também, eu tô aqui. Não, olha só, eu não sei que horas são, porque eu não tenho celular, não tenho relógio, mas eu devo estar aqui no centro há umas 3 horas já. Porque, não, também, eu cheguei, eu quero fazer tipo. Eu também, eu não cheguei em casa, eu tô aqui, não sei desde que horas, eu também não sei. Porque eu tô há muito tempo, eu fui no museu, aí depois 3 horas procurando. Que aí eles falam uma coisa, cada um fala uma coisa, né? Você vai primeiro pra identidade, fica lá, a Rio Branco, não tem bonde de ônibus. Aí você chega no bonde de ônibus, finalmente, não, ônibus não passa mais. Calma. Tá, o que a gente faz agora? Ah, a gente podia chamar um táxi e rachar. Não, mas eu não tenho dinheiro nem pra rachar. Também não, eu ia te dar um golpe. Então a gente pode pegar e, sei lá, vamos parar alguém e pedir uma carona. Não, ninguém vai dar carona, você acha? Parece. Então tá, me dá seu celular, você finge que passa mal, a gente liga pra celular, ele acabou a bateria desde o início do dia, por isso que eu tô aqui há 3 bateria. horas. Então eu já sei, a gente podia... Não, olha, a gente pode fazer o que a gente quiser. É só a gente levantar e descobrir como sair daqui. Oi, tem um ponto por aqui perto? Pra Zona Sul, onde é? Olha, a gente tá também procurando, então você vem com a gente que a gente vai achar junto. Segue aqui que a gente tá procurando também. Tá vem com a gente, tem vem com a tempo gente. já, segue aqui, ó. Só vem com a gente. Oi, licença, boa tarde. Oi, tá procurando ônibus também? Pode vir com a gente, a gente tá na mesa. Ih, junta com a gente aqui, porque tá todo mundo perdido aqui junto. Olha só, eu tô aqui, eu não sei porque não tenho relógio, não tenho celular, não tenho nada, eu devo estar aqui, ó, já andei 6 horas já. Essa presidente Vargas eu já conheço toda. Eu consigo pegar Desiste porque já foi. Eu tentei. Essa falta de planejamento urbano é um horror. Algo que poderia ser tão simples, mas acaba virando um caos. No vídeo, o desespero toma conta por causa da situação quando todo mundo se perde e ninguém sabe para onde ir. E a ficção, de certa forma, toca o documental, por se tratar não só de uma realidade presente nos dias atuais, mas por ser apresentada em uma locação real, sem o uso de artifícios, cenários ou efeitos visuais. Essas mudanças de itinerário em função dessas obras poderiam ser mais bem organizadas, você não acha não, Luiz? Exatamente, viu, Raquel? Os alunos conseguiram trazer um pouco de leveza para um assunto que poderia render longas discussões. E daí a ideia de trazer para a ficção o que a realidade escancara, mas nem sempre se pode abordar de forma tão aberta. Foi uma boa saída. Mas e agora, Luiz, como é que a gente fica aqui nesse espaço? A gente continua na roda da vida. Raquel, uns dias vão ser mais leves, soltos e outros nem tanto. Mas o importante é encontrar todas as respostas. Ou não, né? O importante é sempre estar em movimento. É isso aí, Luiz. E a gente está de volta semana que vem com o que há de melhor das produções audiovisuais das universidades brasileiras. Então manda o seu vídeo e até semana que vem. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau. Ai, Luiz, sei lá, eu tô meio perdida. Eu vou pra esquerda, pra direita, o que eu faço? Acho que a gente deveria ir pro mesmo ponto, não? A que ponto chegamos?